Vou cantar uma música. Que música você acha legal cantar? É pra você, Matiate, é uma homenagem. Escolhe? Escolhe. Não, você é homenageado, você tem que escolher. Não. Não. Não, já sei então qual eu vou cantar. Tá gravando? Deixa eu lembrar como começa aqui, peraí. Tem que ver o meu roteirinho aqui. Porque eu me preparei, diferente de certas pessoas por aí chamadas chifre. Preparei pra fazer esse vídeo que ninguém vai ver. Deixa só a situação com a Valentina ser resolvida primeiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das melhores séries que teve recentemente, né? Uma das melhores séries aí de animação. Uma das melhores séries cujos personagens principais se chamam Ricardo e Marcelo. Ricardo e Marcelo. Rick and Morty. Recentemente teve o último episódio de Rick and Morty, né? Se você assistiu, você sabe que nesse episódio foi revelado pra gente algum... Assim, o plano geral do... Não posso mexer? Não, deixa minha carteira quieta. Então, nesse último episódio da série foi mostrado pra gente quais eram os planos do Rick and Morty. Também, se a gente olhar mais a fundo, também mostrou alguma das motivações deles também. E a gente vai falar sobre esse episódio final e também sobre toda a trajetória do Rick and Morty durante a série. Ele que eu acho que foi o principal vilão que teve até agora. Apesar dele, até esse último episódio, não ter feito muita coisa contra o Rick em si. Ele só tentou pegar a memória do Rick lá uma vez e depois dominou a cidadela. Porém, ele é um vilão muito bom porque ele é inteligente. E a gente vê ele e fala, caramba, esse cara é bom. Esse é o Morty que eu apoio. Deixa eu ver meu roteirinho aqui, peraí. Durante toda a série a gente vai acompanhando os personagens, eles têm um desenvolvimento, eles têm assim algumas coisas internas da série, como a ansiedade e o controle de raiva do Morty, a depressão do Rick, o casamento da Beth e do Jerry, essas coisas que vão acontecendo durante a série toda, que não são, por exemplo, como o episódio dos robôs que teve na última temporada, que ele simplesmente pegou um tema e falou, vamos fazer um episódio especial de robôs gigantes e também vamos fazer um episódio especial de máfia. Ele misturou esses dois temas, só que não é uma coisa que vai durar, não é uma coisa que daqui 10 temporadas o Morty vai falar, Rick, lembra quando você ficou louco e fez um robô? Tipo, esse é um episódio realmente episódico. E tem as coisas que vão acontecendo durante a série. Tem essa que eu falei, também tem a história do clone da Beth, tem várias coisas que vão acontecendo na história serial da série, na história que segue acontecendo durante todas as temporadas. E o Rick and Morty eu acho que é uma das coisas mais interessantes dessas coisas que o Rick and Morty cria e explora dentro de si mesmo. E nessa última temporada ele conseguiu concluir os seus objetivos ali. Também é interessante saber que para você entender o Rick and Morty, você tem que entender todos esses outros temas que a série aborda. Você tem que entender profundamente o que é o personagem do Rick, que a gente conhece, por que ele é desse jeito. Você tem que entender todo o conceito, tudo que foi explorado dentro do casamento da Beth e do Jerry. Todos esses fatores são importantes. A cidadela, você tem que entender o que acontece ali, por que acontece. Todos esses fatores que foram criados para Rick and Morty pelos criadores são importantes para que você consiga entender dos próprios fatores em si. Você não pode entender realmente o que é o Rick and Morty se você não entender o que está acontecendo no casamento da Beth e do Jerry. E se para entender esse casamento você tem que entender que o Rick abandonou a Beth. E para você entender esse abandono do Rick, você tem que entender que ele é um personagem muito depressivo, niilista. Então todas essas coisas se conectam. Não é como que eu falei, esses episódios que são tipo, vamos pegar um tema de ficção científica e vamos fazer aquilo do nosso jeito. Que é legal, é engraçado, é divertido, mas não é por isso que as pessoas assistem Rick and Morty na maioria dos casos.
A gente quer ver realmente a história, pelo menos eu quero. Eu gosto de ver a história mais, não episódica, mas serial mesmo. Eu gosto de uma historinha com começo, meio e fim. Então, agora, voltando pro Evil Mori. Nessa última temporada, a gente é mostrado as origens não só do Evil Mori, como de todos os Moris. Que eles são meio que um produto criado pelos Ricks da Cidadela, porque a gente vê lá na primeira temporada, na primeira aparição do Evil Mori, que os Moris têm um valor. Eles conseguem camuflar as ondas super inteligentes de cerebrais dos Ricks. E a gente também vê nesse episódio que, além dos Moris serem uma mercadoria, eles são uma mercadoria muito valiosa, porque o Rick, mesmo vendo que ali naquela situação, se ele aceitasse o Vale Mori, o Mori dele ficaria bravo, porque todo episódio era sobre Moris não tem importância e Moris são substituíveis. E mesmo assim ele fala, não, eu vou pegar esse Vale Mori então aqui. E pode ser que ele nem vá pegar o Mori depois, mas ele sabe o valor daquilo. E aí nesse último episódio é revelado pra gente que os Ricks da Cidadela e os Ricks em geral, eles fazem a Beth e o Jerry ficarem juntos pra poderem criar mais Moris, porque eles sabem que é importante pra eles conseguirem se camuflarem. E também porque tem uma relação de codependência do caralho ali também, né? Mas a gente não vai entrar nisso aqui. E aí a gente chega na parte do Evil Mori, que sabe que primeiro, ele com certeza foi abandonado pelo Rick dele, em primeiro lugar, ele provavelmente foi deixado pra morrer. Segundo, que ele sabe dessa história toda, então ele viu que não só ele é uma mercadoria, como praticamente toda a existência dele foi uma mentira, ele foi criado pra poder acompanhar os Ricks e poder camuflar eles. Então, pra gente faz muito sentido quando o objetivo final dele é conseguir ir para um lugar em que o Rick não é o ser humano mais inteligente que existe. E para um lugar que essencialmente o Rick não vai estar lá. O mastermind plano dele é conseguir escapar do Rick. E também é legal que enquanto o episódio mostra isso, o episódio mostra o Rick e o Mori se reconectando e falando, não, vamos fazer juntos, yeah! E, enfim, aí ele consegue fugir, ele finalmente vai lá pelo campo, ele consegue escapar do Rick e do Mori. E apesar de ter sido uma carnificina do caramba, eu não consegui deixar de ficar feliz por ele, porque eu acho que ele mereceu, ele colocou muito esforço nesse plano dele, matou muitas pessoas e finalmente conseguiu criar o seu portal amarelo. E é isso. Eu também estou bastante curioso para saber quais vão ser os próximos passos do Evil Mori, porque nesse momento ele basicamente saiu da série, né? Ele saiu do Rick and Morty. Então eu tô bastante ansioso para ver se ele vai voltar, o que os criadores vão fazer e como vai ficar a relação do Rick e do Mori agora que o Mori também sabe de todas essas coisas. Mas se bem que eu acho que não vai mudar muito, porque esse Mori que a gente acompanha é um dos Moris mais... Se você realmente parar pra pensar, é um dos Moris mais nihilistas e foda-se que tem, porque a família dele toda morreu e ele meteu o foda-se, foi para outro universo para ficar com outra família. Então acho que assim, esse Mori talvez não se importe muito com isso. Mas enfim, vocês duas pessoas que estão assistindo, deixa aí seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que você espera do futuro do Evil Mori e de Rick and Morty. Lembrando que a série foi renovada para 60 episódios, então faltam 50 aí pra gente ver. E deixa aí seu like, se inscreva e mostre esse vídeo pro seu pai. Ele nem precisa ver, só dá play lá no celular dele, se inscreve. Ou pro seu irmão, sua namorada, qualquer pessoa. A gente quer chegar em 50 inscritos até o final do ano. E é isso, até mais.